A rotina de um policial militar é muito tensa, não é verdade? O policial precisa lidar com risco para exercer a sua função de defender e de proteger a população de bem. O Marcelo, que nós vamos conhecer agora, sofreu um acidente em 2015, enquanto trabalhava, e ficou tetraplégico. A partir daí, a vida dele mudou completamente. E essa história é o que a gente começa a ver na reportagem da Joyce Cremonese e do Roald Júnior. Fardados e sempre prontos para proteger as pessoas. Muitas vezes, os policiais são chamados para atender às mais diferentes situações. Mas a vida desses profissionais é regada a muita dedicação e desafios, que, aliás, podem mudar para sempre a história não só deles, mas de toda a família. Quem vê o Marcelo tocando na Orquestra Sinfônica de Rio Preto não imagina a superação que este soldado enfrenta diariamente. O som da trompa soa como um grito de alguém que já esteve entre a vida e a morte. O acidente foi em 22 de janeiro de 2015, foi ali na Avenida Getúlio Vargas. Nós assumimos o serviço no SESI para fazer um treinamento aquático e deslocamento para o batalhão, para assumirmos as viaturas, para dar continuidade ao serviço e patrulhamento. Eu vinha colidir na traseira de um caminhão parado. Então foi bastante grave o acidente, eu tive traumatismo crânioencefálico gravíssimo, lesão cervical, C2, C5, C3, C7, foi bastante severa a lesão. E na C5, a quinta vértebra da cervical, teve uma lesão na medula. Ele foi socorrido pelos próprios policiais e chegou no hospital de base em estado grave. Passou por cirurgia e foi para a UTI. O que eles diziam, a princípio, seria que não iria resistir, segundo a medicina, né? Mas graças a Deus, eu passei 32 dias na UTI e prognóstico de tetraplegia completa. Na UTI mesmo, eu percebi que eu conseguia movimentar levemente a perna esquerda, justamente a que estava quebrada. E um dia o médico fez essa pergunta se eu conseguia movimentar alguma parte do meu corpo. Eu estava com a tráqueo, já tinha feito a tráqueo, e eu consegui movimentar a perna esquerda. Ele ficou bastante surpreso, né? Até então eu não sabia que era tetraplegia. Um homem independente e cheio de vitalidade. A notícia da tetraplegia não abalou o soldado, que precisou enfrentar momentos difíceis e literalmente vencer uma guerra por dia. Teve vários momentos difíceis e eu posso te dizer, o psicológico foi o mais complicado, nem o físico. Porque o físico, eu tinha o conhecimento de que ele seria tetraplegia, mas eu estava começando a melhorar. Então, eu mexia a mão, era uma felicidade, te enche de esperança. O problema é psicológico. Vitórias diárias. O soldado que não conseguia sequer sentar, agora, depois de várias fisioterapias, já consegue andar apenas com a ajuda de um apoio. Transformações importantes do lado de fora e que foram essenciais para revelar uma nova pessoa do lado de dentro. Eu me achava indestrutível, porque eu corria todos os dias sagrado, 10 quilômetros. Era o mínimo, eu corria todos os dias, estava assim já há 2 anos, treinando para tentar fazer um curso na Polícia Militar, que é bastante difícil. Depois do acidente, a minha vida mudou completamente, isso eu não posso negar. Surgiram outros objetivos, né? Só que eu comecei a enxergar a vida de uma maneira diferente, com mais calma, dia após dia, dar mais valores a coisas que talvez não desse o valor necessário antes. Por questão de tempo, de ocupação, o tempo todo ativo, eu digo isso principalmente a família, né?
Milagres que confortam o coração da Jaqueline, a mulher do Marcelo. Ela é enfermeira e imagine só, ela estava de plantão no dia que o marido sofreu o acidente. Eu escutei os barulhos da sirene e tudo, né? O pessoal chegando. Quando abriu a porta da emergência, eu vi o pelotão dele entrando, adentrando ao hospital. Eu olhei todos e vi que eles não estavam, então eu já sabia que o próximo a entrar acidentado seria ele. Aí, a partir daquele momento, eu ajudei a socorrê-lo e foi difícil, porém eu me posicionei numa forma de que eu tinha que estar ali, do serviço que eu tinha que fazer. Segundo os atestados médicos que a gente tem, como é comprovado, né, pela data do acidente, de como foi o acidente, o ocorrido, seria de tetraplegia completa e hoje a gente vê que foi um milagre. É um milagre de Deus que só nos uniu, nos fortaleceu mais ainda. Quando a gente fala o sim, na doença, na tristeza, na alegria, né? E eu vejo o cumprimento disso aí, né? Que realmente ela esteve ao meu lado e no momento de maior aflição, né? Ela esteve ao meu lado e me ajudou, graças a Deus que era ela, junto com meus amigos. E felicidade de ter uma pessoa tão boa, dedicada do meu lado, cuidando de mim. Esse apoio da família é fundamental, né? Isso em qualquer circunstância, né? Família é tudo para ajudar nessa hora. Principalmente em um momento tão difícil como esse que ele passou depois de um acidente. Ainda mais um acidente com essas proporções, né, gente? O Marcelo precisou de muita força para lidar com uma nova realidade. E agora ele estava tetraplégico, precisaria se adaptar a isso. Não deve ter sido fácil. Mas o Marcelo acreditou que ele poderia vencer esses obstáculos, por mais difíceis que eles pudessem parecer. Então, ver o Marcelo de pé, caminhando com a ajuda da muleta, é uma vitória enorme. A Jaqueline, esposa dele, fala em milagre. Olha, Jaqueline, eu concordo com você. Eu concordo com você, também acho. O Marcelo teve uma outra ajuda muito importante para voltar a andar. Ele começou a fazer ecoterapia. Ele é o primeiro paciente do Centro de Ecoterapia do BAEP de Rio Preto. BAEP, gente, é a sigla que representa o Batalhão de Ações Especiais da Polícia. Por causa das sessões sobre o cavalo, o soldado Marcelo entrou numa evolução incrível e é um grande exemplo de força de vontade e de determinação. Dá uma olhada. Desafios, superação, esperança. O dia a dia de quem passa por um problema como o do Marcelo é regado a muitas incertezas, mas também cheio de possibilidades. Em Rio Preto, esse grandalhão aqui, o Segredo, junto com o Max, eles vieram de São Paulo, do Regimento 9 de Julho. Eles não são destinados ao patrulhamento junto com os policiais, mas eles receberam uma missão muito nobre, a de ajudar pessoas como o soldado Marcelo. O projeto de ecoterapia está em fase de implantação e o soldado é o primeiro paciente. A intenção é ampliar o trabalho. O projeto no estado inteiro, desde 1993, já conta com mais de 1.000 atendimentos, né, nessa área aí de ecoterapia. O policial também passa por necessidades financeiras, econômicas e de atendimento. Então nós temos que atender com certeza o público interno nosso. Os cavalos também passam por treinamento e conseguem apenas com o ritmo da marcha estimular movimentos nos pacientes. Uma terapia que mexe com o físico e o emocional. O trabalho em cima do cavalo treina o equilíbrio, a força muscular, o tronco, quadris. Ele não teve luxação, ele não tem aparentemente dor. Então ele trabalha mais a abertura desses movimentos. Tá? Ele ganhou muito mais movimentos, ele ganha muito mais força, ele ganha muito mais autonomia para realizar atividades fora de casa. Momentos que o soldado classifica como de pura liberdade e muita esperança, já que em apenas 3 sessões já foi possível perceber grandes mudanças. A diferença foi extremamente grande no caminhar, na minha disposição no dia a dia.
até mesmo para mim, no meu caso, as dores diminuíram muito. As dores do dia a dia, eu passei a não sentir com tanta intensidade as dores do dia a dia. O tratamento vai além do contato com o animal e de estímulos físicos. A proximidade com os ex-companheiros de trabalho também é um alento. O policial, quando acontece uma situação dessa, ele fica um pouco abalado, até porque nós gostamos do que fazemos, né? Então, até por essa parte de a gente não estar podendo atuar na coisa que a gente gosta, acaba trazendo um pouco de solidão ali para o policial, que não está no meio que ele está acostumado a viver. Então, nessa parte aí, a gente consegue trazer o policial que aconteceu alguma coisa para estar junto conosco e dando a atenção necessária aí, através do meio que seja a ecoterapia, que no caso aqui a gente inaugurou essa semana. Além do tratamento, a corporação sempre esteve presente no dia a dia do soldado, que era surpreendido com um passeio na viatura e visitas constantes dos colegas. Amizade, milagre, superação. Uma situação que a princípio trouxe dor e incertezas para a vida do soldado Marcelo, mas também um novo sentido para o futuro. Agradeço a Deus pela esposa e filhos, né, que Deus me deu, pela minha família, e não desistir, porque passe o tempo que passar, vai melhorar, com certeza. Pois é, gente, a ecoterapia é uma forma muito eficaz de proporcionar melhorias em tratamentos como o do soldado Marcelo. É incrível como o movimento do andar do cavalo, ele é parecido com o do ser humano, sabia? Quando uma pessoa com limitações físicas fica sobre o cavalo, o cérebro dessa pessoa entende que quem está andando não é o cavalo, e sim o próprio paciente. E dessa forma o estímulo é enviado do cérebro para as pernas e através de algumas sessões, evoluções impressionantes começam a acontecer. Soldado Marcelo, sua história é incrível. Parabéns pela sua trajetória como profissional da Polícia do Estado de São Paulo e também como um excelente pai de família. E pela coragem, pela vontade que você tem de viver, de estar cada dia melhor. Por isso, eu peço para o Ronan aplaudir você, de tudo que você passou e hoje como você está, cada dia se recuperando cada vez mais. Isso é bom. Demorou que coisa, né? Essa superação, história do Marcelo, superação, né? Superação. História incrível. E é tão legal porque cada vez mais ele está melhor. Então, cada dia que passa, ele está melhor. Eu acho que isso é muito lindo. E é bom abrir a semana com uma história assim. Com uma história assim de superação, de repente, para alguém que está em casa pensando, tudo acabou. Não, nada acabou. Você viu aí, tudo pode quando você acredita, quando você tem fé. Não tem fé. Isso é importante.